É isso aí, meu povo. Muito boa tarde para todo mundo. Vamos iniciando a partir de agora mais uma live do EcoTrimCast, seu podcast diário de segunda a sexta a partir do meio-dia. Estou aqui trazendo temas aí impactantes, transformadores, reveladores para reconduzirmos, nos reconduzirmos à nossa evolução, sairmos das ilusões do mundo através de espiritualidade de alto nível, psicologia profunda, autoconhecimento e muito mais. Hoje eu quero conversar com vocês, claro, na egrégora dessa semana do Natal, quero falar especialmente hoje sobre os 13 desafios da metanoia, que o próprio Mestre Jesus Cristo buscava nos seus apóstolos. Eu vou explicar isso, é muito interessante, é um aulão aqui, mais um aulão para vocês no EcoTrim. Aconselho lá pegar o caderno do EcoTrim, anotar tudo, passar a caneta amarela nos insights principais da live de hoje, tá bom? E peço a vocês que estão comigo desde o começo da live o carinho, a gentileza de chegar curtindo, compartilhando, multiplicando o EcoTrimCast para que muito mais gente venha crescer junto com a gente. Pode ser? Conto com vocês aqui, minha família espiritual, minha rede de apoio diariamente no EcoTrim, tá bom? Vamos lá. Vamos então conversar sobre os 13 desafios da metanoia. Para quem não sabe, eu vou explicar o termo metanoia e como isso tem tudo a ver com Jesus Cristo. Metanoia é uma grande mudança de vida que nós promovemos num dado momento, não tem uma idade certa. Pode acontecer cedo, com 20, 25 anos, ou pode acontecer com 50, 60, 70 ou mais. Às vezes mais de uma vez na vida, é o momento que você percebe que é preciso renascer. É preciso, para renascer, morrer no velho eu, para se adaptar, para se transformar, para ser novamente quem se é de verdade, em essência, e passar a viver um novo ciclo de vida, aproveitando muito bem a atual encarnação para que ela seja evolutiva de verdade. Então a metanoia, ela começa normalmente com desconforto, sofrimento, perdas aparentes, mas que no final vão se revelar descartes. O que não faz bem não é perda não, viu? O que não faz bem é descarte, que vai embora, Deixa para o saco. Importante é que você aprenda a abraçar aquilo que é autêntico, aquilo que é puro e verdadeiro em você. É isso que vai fazer sua vida valer a pena. E Jesus Cristo, quando ele escolhia os apóstolos dele, ele não escolhia pessoas que estavam ali cruas do zero. Aparentemente sim, porque um era pescador, o outro era cobrador de impostos e daí por diante, mas a alma deles já estava se preparando há muito tempo. A alma deles já se preparava, inclusive, através de desconstruções. E ele veio apresentar com clareza maior uma nova vida. Então, presta muita atenção. Você pode ser esse discípulo de Jesus Cristo que está aqui agora, buscando, na verdade, receber a energia do mestre. Sabe que tem uma frase no ocultismo que diz isso, Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E é o que aconteceu naquele momento com os apóstolos e discípulos. O mestre apareceu porque eles estavam prontos. Olha como isso muda tudo. Ou seja, sai aquela visão de que Jesus escolheu pessoas ali cruas. Não, Jesus escolheu pessoas que já tinham na alma aptidão para evoluir, aptidão para o novo, não é? Mas é claro que precisavam de muitas lapidações, como todos nós. Então, o que eu vou ensinar para você agora, gente, é chave de ouro, assim, é suprassumo, é de uma riqueza gigante, porque eu quero mostrar para vocês agora 13 desafios da metanoia, ou seja, conforme você vai se identificar agora com essas 13 passagens da mudança de vida, uma metanoia que possivelmente você já começou, e talvez já tenha um certo tempo, viu? A metanoia não acontece da noite para o dia, pode durar meses, às vezes até alguns anos, dependendo de cada um e do que você tem que mudar na tua vida e do que você tem coragem para mudar.
né? Então a metanoia, ela já está acontecendo na sua vida se você está aqui acompanhando essa live. Mesmo que você tenha chegado hoje aqui pela primeira vez. Então fica muito atento, fica muito atenta a essa sincronicidade e vamos começar aqui agora a compreender os 13 desafios e você vai anotando e ticando, tá? Esse eu já passei, esse eu estou passando, esse ainda não. Então, o objetivo da live é também te dar atenção para possíveis processos que ainda vão acontecer em breve para se completar a sua metanoia. Vamos lá? Vamos entender melhor isso? Então como eu estava dizendo para vocês, o que é muito interessante é entender que essa metanoia é uma forma de morte mental em relação ao passado. Como assim morte mental? Todo padrão mental, toda crença, todo condicionamento que te fazia sustentar um sistema de vida antigo, ele cai por terra, ele perde a importância, ele perde o valor. Então o velho eu, colocando num termo diferente para você entender melhor, a morte mística, a morte do velho eu, é uma morte mental. Entende que mente é razão, sentimento, tudo junto, tá? Mente não é só razão. Então há uma morte mental para que haja a possibilidade do renascimento. E isso é bom, mas não é fácil. Mas é possível e vale a pena, né? Seguir adiante. Como eu sempre digo, não dá para dizer para vocês, é fácil. Não, não é fácil. Mas pode ser mais leve, pode ser conduzido com alegria esse processo, se você tiver, gratidão, empenho, entrega, né? Você vai entender, se você superar aqui os 13 desafios direitinho. E é o que eu disse para vocês, né? Nessa simbologia comparativa que eu tenho feito bastante aqui no Ecotrim, ainda mais nesse mês de dezembro, falando do avatar Jesus Cristo, nessa comparação simbólica, do mesmo modo que ele apareceu como mestre para aqueles que precisavam dele, ele continua aparecendo na tua vida. Por exemplo, agora, eu sou um intérprete aqui, né? Eu sou um intérprete daquilo que eu pude compreender por toda a minha trajetória como pesquisador, professor. Uma das frentes do meu trabalho como espiritualista universalista é desvendar, né, esses mistérios dos ensinamentos de Jesus Cristo que ficaram todos ocultados pelas religiões e trazer isso de uma maneira a orientar a vida, orientar a evolução, orientar esse trabalho kármico evolutivo constante e contínuo, certo? Então vamos lá, vamos entender esses 13 desafios para que os ensinamentos do Cristo possam também te ajudar no seu processo de orientação. E claro, né, assim como eu sou um canal, outras pessoas, ou livros, ou vídeos, ou enfim, você pode encontrar pessoas que de alguma maneira, mesmo que não tão conscientes quanto eu sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, estejam lhe trazendo, por sincronicidade, por lei da atração, estejam lhe trazendo reforço ou abertura de oportunidade para viver esses desafios e conseguir se superar. Então fica mais atento na sua vida, sabe? Fique atento como eu digo, às mensagens silenciosas da vida, porque a vida se comunica com você o tempo inteiro de uma maneira também subliminar, né? Não olhe só para aquilo que é evidente, olhe para aquilo que não está tão evidente, mas que é muito importante também, tá bom? E podem me dando feedback aqui nos comentários. Beleza? Pode aí, estou sentindo isso, estou me identificando com esse desafio. Eu quero saber de vocês durante toda a live quais desafios estão tocando mais vocês, tá bom? Primeiro desafio é o desafio chamado a sede de verdade. O primeiro desafio é quando você quer tanto a verdade do quê? A verdade de quem você é, a verdade do que você veio realizar, a verdade do que realmente tudo significa, cada relação, o que cada relacionamento significa, o que realmente o teu trabalho significa. Você vai com isso entender, por exemplo, que as motivações que sustentam estruturas e relações nem sempre são as melhores. Às vezes a motivação, você nota que há tanto desgaste num relacionamento porque a motivação não é amor, amizade, ganho, crescimento. Às vezes muito mais é carência, dependência, entende? Ou culpa, ou medo. Então o que realmente é verdadeiro? Quando você começa a desenvolver, ou melhor, despertar em você a sede
da verdade, você se torna, olha que interessante, você sai da necessidade de ter razão. Porque você percebe que ao querer ter razão o tempo inteiro, você fica no mecanismo de defesa. Você fica justificando mais do mesmo. Quando você abre mão desse ter que se justificar, você se dá a chance de enxergar a verdade, por mais que ela seja chocante para você. Por mais que ela quebre todas as justificativas que você já deu até hoje. Então, a sede de verdade, ela faz você não mais buscar respostas prontas, defensivas, e sim buscar dentro de você e nas experiências com as pessoas o que é honesto. Honesto com a alma, honesto com a essência, o que é verdadeiramente sincero. Então, essa sede de verdade é o primeiro grande desafio e possivelmente muitos de vocês já... Diz aqui para mim quem já passou por isso ou está passando por isso. Olha, essa sede da verdade, ela vem com muitas crises, viu? Crise de muita coisa, de muita crença herdada, crise com pessoas, com família, com muitas situações, vem muito desconforto, sabe? Com situações que são superficiais, que são rasas na sua vida. É a hora que você quer viver com profundidade, tá bom? Esse é o primeiro desafio. Vai pontuando aí, vai ticando se você acha que já passou ou ainda está passando por esse processo, tá? Você tem 3 possibilidades, você pode colocar assim, já passei. Segunda possibilidade, estou passando. Terceira possibilidade, ainda não passei. Tá bom? Pode até ir escrevendo aqui nos comentários. Segundo desafio, a renúncia interior. A renúncia interior é abandonar quem você achava que era, mas não era. Ou seja, é entender que a partir do momento que lá, no primeiro desafio da verdade, você reconheceu o que é essencial e o que não é, não dá para continuar vivendo de mentira, certo? Então, inevitavelmente, esse segundo desafio se apresenta. É o momento de, eu não me encaixo mais nisso, eu vou abrir mão. Eu não vou ficar tentando me adequar, ou fazer os outros tentar fazer os outros se adequarem a mim. Não é saudável, né? Eu não vou ficar forçando barra para ser quem eu não sou, ou para fazer fulano, ciclano ser quem não é, só para corresponder às minhas expectativas. Então, você perde muitos antigos referenciais, você passa a desejar, abrir espaço. Por mais que você não enxergue no começo, no primeiro momento, ainda não há uma clareza do que virá. Você não tem certeza do que vai preencher aquele espaço vazio, mas você sabe que você quer essa faxina. É ou não é? Você sabe que você quer esvaziar esse passado, talvez ainda presente, passado presente, que está aí sugando energia de vida, sugando energia vital, tirando de você aquilo que é mais importante, que é a sua energia de vida. É ou não é? Então, é a hora de desapegar-se, renúncia interior. Quem nota isso? Essa renúncia interior, quando você se desapega, em primeiro lugar, né, quando eu falo interior, é porque primeiro você se desapega das máscaras, você se desapega de rótulos, você se desapega de importâncias, né, que o ego tem. O ego quer ter poder, o ego quer ter importância. E o ego, quando quer ter importância, ele abre mão, ele sufoca, na verdade, a própria essência. Depois, terceiro, estou colocando meio que numa ordem, mesmo que as coisas aconteçam em paralelo muitas vezes, tá? Não exatamente para todo mundo na mesma ordem, ok? Não é tão rígido assim. Mas só estou procurando ser didático, como sempre sou com vocês aqui. Terceiro desafio da metanoia, da grande reforma. Para quem não pegou o comecinho da live, metanoia é a grande reforma consciencial pela qual passamos em um dado momento da vida quando queremos dar um salto evolutivo, não é? E o terceiro desafio é a coragem ética. O que é essa coragem ética? É o momento que você tem que ter aquela coragem de lidar com uma postura muito sincera, mas muito ética, onde você não maltrate, não simplesmente culpe os outros pelo que é tua culpa, também não vai se culpar pelo que é dos outros, entende o ponto de equilíbrio? Você muitas vezes na aflição,
ali no desespero de um momento de crise, você até pode querer romper, como eu falei no desafio anterior, mas às vezes você pode não ter ética. E a falta de ética não é porque você é uma pessoa má. Isso é interessante observar. A falta de ética vem muitas vezes do medo. Então você, por medo, não percebe na hora que não está sendo tão ético, entende? Com o outro ou com você mesma. Você não percebe que você não está sendo tão ética. Então, você muitas vezes, sabe, começa a criticar em excesso e aí você entra num vitimismo. Você começa a se autopunir e entra também no um outro lado desse vitimismo. Então, é importante, especialmente quando falamos nos rompimentos, né, ou mudanças de configuração de relacionamentos familiares, amoroso, com filhos, com pais, com irmãos, com todos, né? Com o teu trabalho, caso esse seu trabalho tenha sentido no próximo estágio pós-metanoia, pós-transformação, pós-metanoia, é importante que você tenha muita ética. E essa ética vem desse trabalho de estudo espiritual, sim, de um trabalho somado a um trabalho de autoestudo psicológico, com certeza. Não dá para você ser uma pessoa ética se você não compreende sentimentos, emoções. É daí que vem a inteligência emocional e inteligência espiritual atreladas, que são base da sabedoria ética, entende? Então, esse desafio da coragem ética, ele é uma coisa que vai te colocar em xeque em inúmeras situações. Quarto desafio, o desafio do silêncio interior. Tá anotando aí, povo? Tô anotando tudo aí? Quarto desafio, o desafio do silêncio interior. Pare, aí sabe o que quer dizer isso? Pare de reagir automaticamente. Para de ter esse comportamento de bicho, instintivo, reativo, entende? E presta atenção, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar e destacar. Existem dois tipos de reatividade. A reatividade que aparece explosiva, quando você reage com agressividade, reage com algum comportamento para fora, e tem a reatividade implosiva, que é quando você foge para dentro, na sua tristeza, na sua mágoa, entende? Na sua falta de alegria, falta de vontade de viver, falta de vontade de se posicionar. Quando você se vê, sabe, fugindo muitas vezes de algo. Então é muito importante ter mais mente neutra. O silêncio interior pede isso para você. Isso não é falta de posicionamento, hein? Não é. Mas é você aprender a se posicionar com calma, sem competir. Você não precisa se posicionar na hora que o outro se coloca exatamente, ou na hora como se aquilo fosse uma disputa, uma competição, entende? Que às vezes está sendo até proposta pelo outro, mas você entra no jogo. E é por entrar no jogo que você se vê, olha o detalhe interessante, que você se vê tentando defender a vaidade do teu ego. E para defender a vaidade do teu ego entrando no jogo do outro, você está sempre prisioneiro dos jogos egóicos das pessoas do mundo, da matrix humana, entende? Nunca conseguindo um caminho de evolução do teu Cristo interno. Percebe porque tudo isso é tão importante no caminho da cristificação pessoal, que é o caminho da evolução? Então fica atento a isso. Diz aqui para mim quem já se percebeu ou se percebe vivendo o desafio do silêncio interior. Quinto desafio, o desafio da purificação das intenções. O que é isso? É quando você nota que, aí é um pormenor que eu trago das minhas primeiras colocações, mas que eu destaco agora aqui, friso para vocês. É a hora que você para ver o que realmente move você. É quando você se faz sinceramente a pergunta: o que me move a fazer isso todos os dias? O que me move de verdade? Me move um sentimento de querer evoluir, de querer crescer? Me move um sentimento de amor à vida? Então está tudo certo. Me move um sentimento de gratidão pelas oportunidades que a vida me dá? Maravilhoso, perfeito. Me move o quê? Agora, se aquilo que está te movendo é o medo,
medo de se sentir culpa, medo de ser, de alguma maneira, menosprezado. Vou dar um exemplo de pessoas que são pais, mães de família, adotam aquele perfil que eu falo, guerreiro, guerreira, e aí tem medo de perder a importância do guerreiro, a importância da guerreira, né? Então, com isso sustenta um processo de sobrecarga, por exemplo, mas tem, né, N zilhares de possibilidades que eu poderia dar de exemplos aqui para explicar o que é, não é só esse caso, tá? Mas é só para explicar para vocês o que move você. Por exemplo, você é movida como mãe ao cuidar dos seus filhos já adolescentes, talvez, criança, adolescente, você é movida por amor? Acredito que a tua resposta seja rapidamente sim. Tá, mas é só amor? Ou além do amor existe aí um medo de perder o carinho, a reciprocidade? Vai que esse filho cresce e não liga mais para você. E aí, quem sabe, você não está gerando algumas dependências desnecessárias, compreendeu? É isso que você tem que verificar. Qual é a intenção pura, a intenção correta, tá bom? Sexto desafio, o desafio de agir sem buscar recompensa, sem buscar reconhecimento. Isso não quer dizer fazer caridade, não tem nada a ver. Vou explicar. Eu estou falando de algo que é evolutivo. O que é você agir sem esperar reconhecimento ou recompensa? O Mestre Jesus Cristo tem uma parábola que ele cita que nós devemos ser como o servo inútil. Isso é muito rico, isso é muito interessante, e para quem escuta essa fala de Jesus no senso religioso, fica meio confuso. Porque como assim servo inútil? Por que eu devo ser como uma pessoa inútil? Na verdade, ele está falando sobre não querer barganhar com o ego. Ser inútil é um símbolo. Jesus Cristo não está querendo que você seja uma pessoa à toa na vida, não é isso. Mas que você não seja aquela pessoa que onde tudo que faz quer barganhar. Deu para compreender? Então, o que ele está dizendo é pare de barganhar nas relações próximas, no seu trabalho, seja no que for. Não fique barganhando. Seu valor não depende de barganha. O seu valor é intrínseco, entende? Você não precisa o tempo todo ficar ali esperando retorno, esperando retorno. Na verdade, faça aquilo que você sente que é importante. Entende? E claro, em alguns casos é importante que haja uma troca justa, mas também cabe a você largar, não cabe a você controlar se o outro vai fazer o que você espera ou não. E se não fizer e não tiver bom para você, caia fora, vai para um outro ambiente ou tenha contato com outras pessoas ou reavalia o modo que você está lidando com as relações. Bastante coisa hoje, hein? Anota aí, 7º desafio. É o desafio da simplicidade. E essa simplicidade, ela tem muito a ver com a desconstrução do passado, do eu do passado, da antiga identidade com a qual você se assemelhava, né? Na verdade, significa o desafio da simplicidade aceitar que você não sabe tudo mesmo. Óbvio! Se você soubesse, você estaria numa serenidade só, felicíssima, felicíssimo, né? Estaria tudo muito bem na tua vida. Falta sabedoria? Sim, falta sabedoria. Então é importante ter cuidado, né? Porque quem acha que sabe muito, só por aí, criou um obstáculo para evoluir. Se eu acho que eu sei muito, eu estou criando um obstáculo para evoluir. Então é importante a simplicidade, que acho que deu para entender que tem muito a ver com flexibilidade. Seja uma pessoa simples. Ser simples, gente, não é tira a conotação religiosa. Ser simples não é ser pobre, humilde, se anular. Pelo contrário, ser simples é transparecer o que é verdadeiro, inclusive teu poder, teus dons, teu lado sombra também, né? O teu lado que tem que ser iluminado, suas dificuldades. Mas é importante que haja essa postura de eu tenho muito a aprender, eu sou um aprendiz na vida. Isso é fundamental. 8º desafio é o desafio de você abrir mão das vontades ou desejos do ego. É uma abnegação do ego. Esse 8º desafio significa você abrir mão do controle. O que o seu ego mais quer na vida? Controlar. Controlar o que os outros pensam,
o que os outros sentem. Não é assim? Você fica o tempo inteiro, o que estão pensando de mim? O que estão sentindo a meu respeito? Como pode pensar isso sobre mim? Como pode falar isso sobre mim? Olha, se as pessoas não estão difamando publicamente, que aí caberia até um processo judicial, mas se é uma coisa que a pessoa está falando ali no núcleo dela, com os amigos dela, gente, isso não tem a ver com você. Larga a mão de querer controlar o que os outros estão fazendo, como eles estão vivendo. Ah, mas estão me usando. Gente, é o que mais as pessoas fazem, né? O ego faz isso. O ego que prevalece aí na média da humanidade, inclusive você, em grande parte, se você prestar atenção, é muitas vezes usar a imagem dos outros para criticar, para se autoafirmar, para dizer o que é melhor, o que é pior. Ou seja, cuidado, né? Para não perder tua energia submetendo-se àqueles que agem de uma forma que você não gostaria e, por isso mesmo, por querer controlar e não conseguir, sofre à toa, né? Então, calma, comanda a tua vida, seja autolíder. Não deixe os outros comandarem você através de um comportamento que seja totalmente, sabe, às vezes até mal intencionado, pode ser, mas é o que eu te falei, cabe você dominar a sua intenção, o seu sentimento, não tentar controlar as intenções alheias, né? Fundamentalmente, abnegação dos desejos do ego. Você percebeu como o maior desejo de todos é o controle e é o que mais te condena ao aprisionamento kármico? Pois é. Nono desafio, o desafio de integrar o lado sombra. É quando você efetivamente fala, beleza, só uma dica importante sobre o lado sombra para você entender. É uma frase que eu falo muito aqui nos cursos terapêuticos e aqui no Ecotrim também. Todo defeito é uma virtude em potencial. Então é pegar aquele defeito e se perguntar, olha para ele, vamos dizer que você é uma pessoa ansiosa, aí você olha para a ansiedade e fala, tá, o que você tem de bom para me dar? Ansiedade. Aí a ansiedade vai te falar, olha, eu de bom, de ruim eu vou tirar essa necessidade de controlar o futuro, mas de bom eu vou te dar uma inspiração para você planejar melhor a tua vida, para você conseguir ter mais disciplina com o teu dia a dia. Isso também vai te ajudar a tirar da ansiedade. Deu para entender? Ou seja, sempre tem um lado bom para você enxergar ali, mesmo em algo aparentemente ruim. Isso é transmutar sombras em luz. Entenderam? Então, olha para os teus conflitos internos, olha para o seu sentimento de culpa, para a raiva, para a mágoa, para o medo. Tudo que é sombra da psique tem uma luz ocultada ali, a ser revelada. Tá bem? Bem legal isso, né? Anotou? Quem aqui está passando por isso, por esse processo, diz aqui para mim nos comentários. E por gentileza, povo, me ajuda a espalhar o Ecotrim, curtindo, compartilhando aí nas redes sociais. Eu agradeço vocês. Faltam 4 desafios para explicar, mas antes só quero aqui, vou continuar, vou passar ainda o 11º, segundo, terceiro, passar para vocês ainda os 4 desafios que faltam, dos 13, mas antes quero só fazer 2 convites. Ainda dá tempo de você aproveitar a oferta absurdamente vantajosa, de coração digo para vocês, do lançamento em primeira mão que eu fiz esse mês do meu curso gravado A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Gente, um curso que eu venho explicando, ele compreende estudos, pesquisas de uma vida inteira. Há 37 anos eu atuo como professor na espiritualidade e sempre trouxe a verdadeira mensagem, o significado real e a verdadeira história do Mestre Jesus Cristo. E agora gravei esse conteúdo, está num curso que você pode assistir por 1 ano de acesso, com meu acompanhamento tirando dúvidas por 1 ano na Hotmart, na área de alunos. E se você quiser se inscrever no pacote do dezembro do Espaço Entre Vidas, você ganha mais 7 workshops. Tem uma proposta muito, mas muito vantajosa mesmo, para todo mundo poder estar junto, de coração. Então, olha só, se você quer se inscrever e ser meu aluno, minha aluna, o link para você se inscrever está aqui embaixo agora, ó, aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, está o link para vocês. Vou deixar aqui destacado aqui na tela, para vocês, ó, quem está se perguntando está aqui na tela, tá bom? Ou você clica no link aqui embaixo, ou então na bio do Instagram também, pode ir na bio do Instagram, tá lá, inscrições para o curso A Sabedoria Oculta
do Mestre Jesus Cristo. Dá para se inscrever por lá também. Posso fazer só inscrição para o curso, sem os works? Pode. Vale a pena fazer os 7 works junto, porque é um valor diferença pequena para muito ganho de conteúdo, práticas incríveis, tá? E dá para adquirir só os works separadamente? Também dá. Tem 3 propostas para você lá. Então, entra aqui no link, está aqui embaixo do vídeo, ou na bio do Instagram, @MarceloCoutinhoOficial, e faça a sua inscrição. Venha ser meu aluno, venha ser minha aluna, tá bom? Presentaço também, pode presentear alguém aí, ó, Natal, amanhã à noite é noite de Natal. Você pode presentear alguém, ó que lindo esse presente, presentear com o curso de Jesus Cristo, lindíssimo, né? Aí fica a ideia. Bom, quero também dizer para vocês, né, dar mais um recado, fazer mais um convite e lembrar que, gente, está marcado Portugal. Meus alunos e alunas que estão aí em Portugal, especialmente em Portugal, mas que tem alunos também em outros países me acompanhando, na Espanha, na Itália, em outros países, então tá aí a oportunidade, tá? Estarei com vocês agora dia 1 e 2 de maio para uma imersão, curso de imersão, final de semana, sábado e domingo, o dia inteiro, trabalhando autocura emocional e bioenergética, laboratório da saúde e da consciência e do campo vibracional. Trabalho lindo, com vários laboratórios, ou seja, você vai ter muitas práticas para levar para a vida. Vocês vão amar esse conteúdo, ele é só presencial, tá? Presencial em Lisboa, Portugal, 2026, dia 1 e 2 de maio de 2026. E quem quiser se inscrever e já garantir sua vaga, porque tem limite de vagas, é presencial, o local tem limite de vagas. Quem quiser ser meu aluno, minha aluna, o link está no meu site, entrevidas.com.br. Vou colocar agora na tela as informações de Portugal. Está no meu site, entrevidas.com.br, mas tem um contato aqui também da Cláudia Sanson, que nos representa em Portugal, tá bom? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser ajuda, fala com a Cláudia Sanson em Portugal, tá bom? É isso aí, meu povo. Vamos lá então fechar esse conteúdo. Falei para vocês que tenho aqui mais 4 desafios. 10º desafio, o desafio da lealdade espiritual. Sabe o que é lealdade espiritual? Isso é muito interessante. Na metanoia, né, quando nós estamos mudando para uma vida mais adulta do ponto de vista de conduzir a nossa encarnação para um propósito de evolução real, sem nos perdermos com as distrações ilusórias do mundo do ego. Então, assim, lealdade é quando eu sei o que é mais importante. Eu tenho um ideal e eu sou leal a esse ideal, entende? Você não está sendo leal a uma pessoa, não é isso, não é leal a alguém encarnado, não, cuidado, não é para ter gurus, não é isso. É para você ser leal à sua essência divina, aos ideais da tua essência divina, quando você fala, puxa, é isso, eu compreendi o que é viver uma vida, sabe, com o meu aspecto mais elevado. Então, lealdade, o que significa? Significa problema nenhum quando você efetivamente... Deixa eu só retomar aqui, parece que deu um gapzinho. Então vamos lá. O que eu estava dizendo aqui, não há problema nenhum em você estar triste, em você ter um desânimo momentâneo, quando você efetivamente segue um ideal maior. Isso dá uma confiança no processo, entende? E te deixa mais constante, apesar das mudanças, das adversidades do dia a dia. Legal? A gente chama isso de o desafio da lealdade espiritual. 11º desafio é o desafio da responsabilidade vibracional. É cuidar de fazer as meditações, é cuidar de sintonizar com o amparo, com os 7 raios, com os mentores, com o teu mentor pessoal, com a energia do Cristo. É não perder a noção de que você é um ser energético e que o tempo inteiro você sintoniza, afasta-se ou aproxima-se de vibrações conforme a sua frequência. Isso chama-se responsabilidade vibracional. Diz aqui quem está vivendo isso, esse aprendizado. 12º desafio é o desafio da escuta da alma. É o momento que você fica muito atento às intuições. A tua inteligência intuitiva, ela se equipara à inteligência racional. Você não fica só supervalorizando o concreto, o racional, em detrimento do intuitivo. Não, você põe em igualdade.
razão e sentimento profundo ou intuição. Isso é bem legal. É um ponto da maturidade espiritual entender que muita coisa que a vida nos mostra não nos mostra no primeiro momento de maneira lógica. Com o tempo pode vir a compreensão lógica, mas no primeiro momento precisamos confiar na nossa própria intuição, ok? E o 13º desafio é o desafio da autenticidade radical. É o momento que você diz assim, não posso mais viver dividido. Não vou viver meio na verdade, meio na mentira. Metade é máscara, metade é quem eu sou? Não, eu quero ser quem eu sou integralmente. Então esse 13º, deu para ver, não é à toa que é o último dos 13 desafios dessa mega iniciação que a metanoia promove para um novo ciclo da vida, um novo ciclo de evolução, um novo ciclo existencial. Curtiram, meu povo? Bem legal, né? Aulão que vale a pena rever, compartilhar com bastante gente, faça isso, tá bem? E eu vou me despedindo por hoje, mas amanhã tem mais. Beijos, abraços, até amanhã, ao meio-dia, com mais um EcoTrincast. Tchau!